Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a minha participação na terceira jornada em gerontologia da RIESLAC e agradecer à comissão organizadora do evento. Nosso título do trabalho é Adolescentes Cuidadores de Pessoas Idosas e os efeitos positivos e negativos do cuidado durante a pandemia por Covid-19. Além de mim, são autores professor Vicente Paulo Alves e o professor Henrique Salmazo da Silva, todos da Universidade Católica de Brasília, Brasil. A pandemia por Covid-19 iniciou oficialmente em março de 2020. Nesse período, as pessoas idosas formaram um dos grupos mais atingidos durante a pandemia. Houveram restrições rígidas quanto ao acesso aos serviços públicos e privados. Por exemplo, banco, supermercado, acesso às unidades de saúde para atendimento e o apoio formal ou informal de cuidadores de pessoas idosas também diminuiu. Isso foi observado não só no Brasil, mas na América Latina também, onde cuidadores familiares tornaram-se uma força de trabalho silenciosa, mas muito presente. Entre esses cuidadores familiares destacam-se adolescentes menores de 18 anos, que são chamados jovens cuidadores. Esses são cuidadores principalmente de avós, que corresidem ou não, e que raramente recebem treinamento formal para exercer esse cuidado. E quais os efeitos na vida desse adolescente que exerce esse cuidado a pessoas idosas podem ocorrer? Temos dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Dentre os efeitos positivos, a literatura descreve maior resiliência e maturidade, além de empatia ocorrida por essa relação intergeracional. Pelo lado negativo, observa-se problemas de saúde física e mental, dentre eles dificuldade de dormir, que é a insônia, depressão, ansiedade, observa-se restrição na educação e na oportunidade de emprego. Foram produzidas vacinas, criados planos de implantação e grupos prioritários, realizadas revisões nas categorias de proteção e restrições de bloqueio, mas nenhuma dessas atitudes atraiu a atenção para os cuidadores de pessoas idosas. Então, esse é o primeiro estudo com o objetivo de conhecer adolescentes brasileiros que cuidam de pessoas idosas e os resultados positivos e negativos desse cuidado durante a pandemia por Covid-19. Qual a metodologia que nós utilizamos? Esse trabalho foi desenvolvido na região administrativa do Distrito Federal, a cidade de Ceilândia, que é uma cidade com quase 700 mil habitantes, dentro do Brasil. Esse estudo foi realizado durante a pandemia com contato presencial restrito e focado em adolescentes cuidadores de pessoas idosas, principalmente avós. Esses participantes adolescentes foram estudantes do ensino médio de 10 escolas públicas da região administrativa de Ceilândia. O estudo foi realizado no período de março a maio de 2022. Foram incluídos 353 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. Os adolescentes responderam a um questionário via Google Forms, que era composto de 43 perguntas, e essas perguntas divididas em 3 sessões. A primeira sessão se tratou de informações sociodemográficas, que foram inicialmente transmitidas virtualmente. E a seleção dos participantes foi realizada por conveniência. Nós, pesquisadores, fomos presencialmente até as escolas participantes, conversamos com os diretores das mesmas, que enviou as informações para os alunos e seus responsáveis através da plataforma de cada escola. Depois,
os participantes, após aceitarem o convite a participar junto com seus responsáveis, responderam aos instrumentos de coleta de dados, que foram instrumentos de autoidentificação como cuidadores, através dessa plataforma, e após a resposta aos instrumentos validados no Brasil pela nossa equipe, os instrumentos MACA e PANOC. O instrumento MACA é um instrumento composto de 18 questões em forma de uma escala de Likert como resposta. Originalmente é um instrumento inglês que foi construído pelo professor Saul Becker, que na época trabalhava na Universidade de Cambridge e gentilmente nos autorizou a demonstrar as evidências de validade dos dois instrumentos. Então, o MACA, ele traz a classificação das atividades realizadas de cuidado, classificando-as em leve, em média, em moderada e alta, através dessas 18 questões ou frases para serem respondidas em escala de Likert. Já o instrumento PANOC, ele traz quais os sentimentos, quais os resultados positivos e negativos através de 20 itens, também em escala de Likert, para que se responda, se autorresponda, e essa somatória nos dá uma classificação desses sentimentos, uma possibilidade de até mesmo auxiliar em diagnósticos, em sentimentos, em doenças do comportamento para adolescentes cuidadores. Então, esses instrumentos foram validados pela nossa equipe e publicados previamente à aplicação aos adolescentes participantes. E na terceira parte do nosso formulário, colocamos 5 emotions para que houvesse um feedback em relação à resposta, em relação à experiência em responder às nossas questões. Aqui nós temos a validação, adaptação, tradução e demonstração das evidências de validação dos instrumentos MAC e PANOC, publicados na Revista Contemporânea, uma revista brasileira. E quanto aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de Brasília em julho de 2021. Todos os participantes preencheram o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, para os responsáveis, e o termo de assentimento livre esclarecido para os participantes adolescentes. Quanto aos resultados, demonstramos que, através do MACA, do instrumento com 18 questões, e que classifica o cuidado realizado, a atividade de cuidado, 215 participantes foram do sexo feminino, 153 possuíam 17 anos no período de responder ao questionário e 158 residiam com um dos avós, avô ou avó, materno ou paterno. Desses 158, 97 foram do sexo feminino e 72 possuíam, na época, 17 anos de idade. Quanto à distribuição dos adolescentes, ainda de acordo com o MACA, 3 adolescentes não exerciam nenhuma atividade de cuidado. 74 exerciam pouca atividade, 77 dos participantes exerciam quantidade moderada de atividade de cuidado, 92 dos participantes exerciam alta atividade de cuidado, 107 muito alta atividade de cuidado, totalizando os 353 participantes do estudo. Quanto à distribuição dos adolescentes residentes com avô ou avó, através do instrumento PANOC, que contém as 20 questões e tratam dos resultados dessa atividade de cuidado, como pontos positivos e negativos,
Dentre os efeitos positivos, nós classificamos o tempo em nunca, em parte do tempo e maior parte do tempo, que representa essa coluna da direita. Então, como resultado, tivemos 53,16% na maior parte do tempo sentiam que eram úteis. 32,91% dos respondentes sentiam que eram capazes de lidar com os problemas na maior parte do tempo que exerciam o cuidado. 56,33% sentiam que estavam fazendo algo de bom na maior parte do tempo. 41,77% sentiam que estavam aprendendo coisas úteis durante a maior parte da realização dessa tarefa de cuidado. 61,39% sentiam que estavam ajudando de alguma forma na maior parte do tempo de exercer a tarefa. 40,51% viam que seus pais estavam orgulhosos de realizarem essa tarefa na maior parte do tempo. 46,2% sentiam-se mais próximos da sua família por estarem realizando essa tarefa de cuidado na maior parte do tempo. 59,49% sentiam-se bem em ajudar de alguma forma na maior parte de tempo de realização dessa tarefa. 58,23% sentiam-se bem consigo mesmo na maior parte do tempo em realizar essa tarefa. E 43,67% passou a gostar mais de quem era durante a realização dessa tarefa na maior parte do tempo. E quanto à distribuição dos adolescentes residentes com avô ou avó, materno ou paterno, através do PANOC, quanto aos efeitos negativos, também classificamos em nunca, em alguma parte do tempo ou maior parte do tempo, que corresponde a essa terceira coluna da direita, onde vimos que 6,33% acreditavam que viver não parecia valer a pena na maior parte do tempo em que realizavam essa tarefa de cuidado. 3,8% tinha vontade de fugir durante a maior parte do tempo que exercia essa tarefa de cuidado. 6,96% tinham que fazer coisas que o deixavam chateado na maior parte do tempo que exerciam essa tarefa. 6,33% tinham dificuldade de ficar acordados durante o exercício da tarefa. 4,43% sentia que não conseguia lidar com aquilo na maior parte do tempo de exercício da tarefa. 13,93% não conseguia parar de pensar nas tarefas que tinham para fazer, outras, durante o cuidado, na maior parte do tempo. 3,16% se sentiam tristes e que dificilmente podiam aguentar na maior parte do tempo de exercício da tarefa. 6,96% se sentiam muito solitários na maior parte do tempo. E 5,7% sentiam-se estressados na maior parte do tempo de realização da tarefa. E 6,33% achava que não tinha importância própria na maior parte do tempo da realização da tarefa. O que a nossa equipe pode recomendar através da obtenção desses resultados? Mais pesquisas envolvendo grandes amostras de jovens cuidadores são realmente necessárias para identificar os motivadores do cuidado dos avós e suas consequências em aspectos da saúde, bem-estar mental e educação, com o objetivo de elaborar políticas, serviços e práticas que possam minimizar os impactos negativos e valorizar os impactos positivos dessa forma de relação intergeracional. E podemos concluir que o papel dos jovens cuidadores, através dos resultados encontrados, de pessoas idosas, ainda está oculto e pouco pesquisado por estudiosos. Nosso estudo demonstrou que os jovens cuidadores experimentaram sentimentos mais positivos que negativos em relação ao seu papel de cuidar. E um número excessivo de horas de cuidado pode anular o efeito positivo que é proporcionado por essa estreita relação dos adolescentes com as pessoas idosas que não podem contar com serviços de assistência formal.
Eu quero agradecer mais uma vez e me coloco à disposição para as questões posteriores e deixo aqui o meu contato. Muito obrigada.